A herança. Vincent teria pintado o autorretrato com a ajuda de um espelho. Por isso, na pintura, a orelha que aparece enfaixada é a direita e não a esquerda. Eu estava relendo essa passagem de uma enciclopédia sobre as mais famosas obras de Vincent van Gogh quando o comerciante chegou. Recebi-o em meu escritório. Era o dono de uma venda, para o qual eu alugava um dos pontos comerciais que herdei de meu pai. O homem, de seus 30 e poucos anos, era conhecido e apreciado por toda a comunidade, pelo seu coração generoso. Eu, ao contrário, sempre fora apontado como um credor implacável, insensível e ganancioso. Aprendi ou herdei isso do meu pai. Melhor dizendo, tentei a vida inteira imitar isso e tudo em meu pai, na desesperada e infantil tentativa de agradá-lo. Falhei em tudo, em ser como ele e em agradá-lo. Tornei-me um velho mão de vaca, para me defender da minha própria falta de habilidade com os negócios. Ranzinza, um arremedo da seriedade e autoridade do meu pai. Intransigente, cópia mal feita do pulso firme dele. O dono da venda me devia alguns meses de aluguel, atraso fruto da sua benevolência com os clientes, que pediam fiado e demoravam a pagá-lo. Eu já havia esperado o quanto podia, mas para manter pelo menos minha fama de implacável, que era a qualidade que me restara, dei-lhe um ultimato. Ou quitava a dívida, ou devolvia o ponto. Assim, o homem chegou naquela tarde à minha casa. Trazia um semblante seguro, os olhos sorriam. O bigode e o franzir da testa disfarçavam a aparente alegria interna. Entrou, não sentou, e foi logo fazendo a proposta. Uma herança de família, de valor afetivo inestimável, mas que certamente poderia render um bom dinheiro na mão de um colecionador admirador de Van Gogh. Descreveu ele, sem mencionar que soubera da minha fixação pelo pintor. Tirou do bolso um vidrinho e entregou-me, a orelha decepada pelo próprio pintor Vincent van Gogh. Peguei o frasco. Quando eu tinha 12 anos, meu pai me levou à Holanda, em uma viagem de negócios. Decidiu que também caberia fazermos um pouco de turismo, pois uma viagem como aquela deveria render o máximo possível de retorno, fosse financeiro ou cultural. Levou-me a um museu e apresentou-me as obras de Van Gogh, descrevendo detalhadamente tudo sobre elas e sobre a vida do pintor. Eu não sabia que meu pai tinha todo aquele conhecimento sobre a vida e obra de Van Gogh. Nem sabia que ele se interessava por arte. E nunca havia recebido tanta atenção dele. Em toda a minha vida, aquele foi o momento de maior proximidade que eu e meu pai tivemos. Desde então, tento reviver aqueles sentimentos, me aproximando o quanto posso de tudo que tem a ver com o pintor. Olhei o frasco que o comerciante me entregara e com um sorriso irônico disse: "Você devia ter pesquisado mais." Nesse instante, me enchi de uma fúria misturada com mágoa, tristeza, decepção. Uma raiva desproporcional àquela situação e que, consequentemente, assustou o homem, cujo semblante alegre e seguro foi substituído por uma feição de perplexidade e susto, quando eu atirei o frasco com a orelha pela janela e o expulsei aos gritos de minha casa. A dívida acabei perdoando mais tarde, mas pedi que entregasse o ponto comercial, não por questões financeiras, mas porque eu não queria nunca mais ver seu rosto. Da dívida eu o perdoara, mas do fato dele ter me transportado, ainda que sem querer, de volta para o pior dia da minha vida, eu não o perdoei. Meu pai estava muito doente e todos sabíamos que aqueles eram seus últimos dias. Eu o amava do meu jeito e ele a mim, acredito.
mas ambos nunca soubemos bem como demonstrar um ao outro esse amor, a não ser naquele dia no museu. Então eu fiz uma viagem às pressas à Holanda e estava determinado a encontrar um presente que pudesse conectar meu pai e eu, como naquele dia em que a obra de Van Gogh nos proporcionou sermos de fato pai e filho. Eu queria que as últimas lembranças de meu pai neste mundo fossem cheias do sentimento daquele dia. Uma semana peregrinei pelas lojas, antiquários, feiras, casas de colecionadores e nada de encontrar algo especial. Voltei àquele museu que visitara com meu pai, já desesperançoso. Foi quando parou ao meu lado um senhor de cabelos e barba ruivos e disse: autorretrato com a orelha cortada, mas é uma réplica. Eu disse que sabia e o olhei confuso. O homem, então, contou que era colecionador de itens de Van Gogh e que soubera por conhecidos do comércio da cidade que um senhor brasileiro estava procurando um item raro do pintor. Confirmei. Ele então disse que tinha algo para me apresentar, mas que não seria nada barato. Era o pedaço cortado da orelha de Van Gogh. Comprei. Em uma situação normal, qualquer um desconfiaria, duvidaria, faria 1000 perguntas, exigiria provas. Mas a minha situação não era normal, pois o tempo do meu pai estava acabando. Tanto fazia se de fato aquela era mesmo a orelha do pintor. O que eu precisava era de um símbolo, algo que nos transportasse novamente para aquele dia no museu, quando eu tinha 12 anos. Voltando ao Brasil, fui imediatamente ver meu pai, que havia sido hospitalizado. Seu estado havia piorado muito. Aproximei-me de seu leito. Ele estava com os olhos fechados. Um calafrio me percorreu a espinha. Segurei firme o frasco com a orelha de Van Gogh. Pai, ele abriu os olhos. Senti um alívio. Filho, não disse nada mais. Olhava-me fixamente. O senhor lembra daquela viagem de negócios à Holanda, quando o senhor me ensinou a gostar de Van Gogh? Um sutil sorriso lhe surgiu no canto dos lábios. Eu lhe trouxe um presente, pai. Segurei sua mão, já magra, pálida e fria. Coloquei o frasco com a orelha de Van Gogh e fechei seus dedos sobre ele. Com dificuldade, ele aproximou o vidro de seu rosto para vê-lo melhor. Filho, disse com voz tão baixa que quase não ouvi. Cheguei bem perto dele, pois parecia querer dizer alguma coisa, e eu queria ouvir muito bem, pois aquelas poderiam ser suas últimas palavras. Aquele poderia ser o nosso último momento de pai e filho, nossa última chance de nos conectarmos, de demonstrarmos nossos sentimentos. Aquele momento poderia ser a última lembrança que ele levaria e a última e mais valiosa herança que me deixaria. Sim, aquele foi nosso último momento. E as últimas palavras de meu pai foram: você devia ter pesquisado mais. Estudo do texto. Questões com base nas habilidades da BNCC. Habilidades da BNCC abordadas. Pause o vídeo para ler. Questão 1. Explique qual a relação entre a passagem enciclopédica citada no início do conto e a última frase pronunciada pelo pai do protagonista. Questão 2. Qual dos fatores a seguir não é característica de um conto psicológico? Letra A. Narrativa não linear, presença de flashbacks. Letra B. Foco nas emoções e reflexões dos personagens. Letra C. Presença de discurso direto. Questão 3. Explique qual a diferença quanto ao uso das aspas nos seguintes trechos do texto. Letra A. Vincent teria pintado o autorretrato com a ajuda de um espelho.
Por isso, na pintura, a orelha que aparece enfaixada é a direita e não a esquerda. Letra B. Autorretrato com orelha cortada, mas é uma réplica. O link para o texto digitado e o gabarito das questões estão na descrição do vídeo. Para ver mais atividades da BNCC, clique aqui.